Olá, como vai? Meu nome é Rafael Furtado Levenstein e essa é a segunda aula do nosso mini curso introdutório à psicologia junguiana. Antes de darmos início, eu quero pedir para vocês se inscrevam no canal, se gostar do vídeo, curte e também siga lá no Instagram, nas nossas redes sociais. Muito obrigado. Então vamos para a nossa segunda aula desse nosso mini curso gratuito. Hoje nós vamos falar sobre psicoterapia junguiana. Como é a psicoterapia junguiana, a análise junguiana, como ela se comporta, o que que ela busca, o que que ela oferece e para quem ela é indicada. A gente vai ver tudo isso nessa nossa aula que começa agora. A terapia de orientação junguiana, baseada nas ideias de Carl Gustav Jung e pós-junguianos, tem como principal objetivo auxiliar o indivíduo a resgatar aquilo que é a sua essência, ou seja, viver de acordo com aquilo que ele realmente é. Também chamada de psicologia analítica ou psicologia profunda, também de psicologia complexa, ela trabalha para integrar aspectos inconscientes à consciência e estabelecer um equilíbrio entre mundo interno e externo. Na terapia junguiana, analista e paciente trabalham juntos para reencontrar o caminho que tem mais a ver com a essência do paciente. O paciente pode ficar à vontade para falar do que quiser. Qualquer situação que tenha lhe causado algum afeto pode ser analisada e refletida. Qualquer assunto. O analista buscará compreender simbolicamente o que aquela situação está representando para o paciente. O paciente, por sua vez, começa a compreender melhor a si mesmo e como ele funciona no mundo. Aqui é importante a gente pontuar, compreender simbolicamente. O que significa isso e por que simbolicamente? Porque simbolicamente, ou melhor, o símbolo seria a linguagem do nosso inconsciente, seria a forma imagética que o nosso consciente se expressa. Daí não a necessidade, ou melhor, não se prender aos contatos primeiros, às observações mais óbvias, mas sim se ter mais atenção para o significado profundo do que é exposto, por exemplo, pelo paciente. Uma fala, um sonho, uma atividade psíquica. Daí essa tensão simbólica. É claro que na análise todos os aspectos serão observados, né? Tanto aquela hermenêutica ou interpretação mais óbvia, mais direta, quanto aquela mais profunda, mais simbólica. Compreender simbolicamente, então, quer dizer ir além do significado óbvio das situações, buscando entender o que mais está carregando aquela situação de afeto. Podem ser experiências e vivências prévias, crenças, conceitos, etc. Além da fala, o analista pode trabalhar com a análise de sonhos, imaginação ativa, jogo de areia, arte-terapia ou qualquer recurso que envolva material psíquico do paciente. E aí, então, a gente pode observar que essa abordagem tem uma abertura maior para receber e trabalhar os materiais psíquicos do paciente, seja, por exemplo, pela análise de sonhos, até mesmo a arte-terapia, ao jogo de areia. Muitas pessoas têm dúvidas sobre qual é o papel do analista durante as sessões, já que isso pode variar bastante de acordo com a linha que o profissional segue. O analista de orientação junguiana, geralmente, isso não é regra, tá? Geralmente
é bastante participativo na sessão. Ele ouve e faz pontuações para refletir junto com o paciente. De acordo com Jung, a interação entre as personalidades do analista e paciente é um dos fatores que promove a transformação na terapia. E isto só é possível quando se estabelece uma relação genuína entre ambos. E aqui um ponto fundamental: a participação do analista e a situação analítica. A participação do analista com o paciente, a personalidade do analista e a personalidade do paciente unem-se de alguma maneira, de modo que aquilo ali faz um movimento. Esse movimento, por ser movimento, né, obviamente, faz a coisa andar, faz a coisa mover-se. Qual coisa? A situação. Qual situação? A situação psíquica estabelecida no momento, no local entre ambos. Dessa forma, tanto o paciente quanto o analista, nessa interação analítica, sofre e exerce influência um ao outro. Essa observação que o Jung fez, colocou, é muito pertinente, porque às vezes você vai e procura uma análise, começa uma terapia, e você sente que, aspas aqui, não bateu a química com o seu com o seu analista. E isso não significa que todas as análises serão assim. É que provavelmente não foi uma pessoa que não bateu, simplesmente. E isso aí não é o problema algum. Você pode e deve procurar outra pessoa, outro analista. De modo que, no momento que você encontrar, vai bater essa química, como a gente fala, e aí então pode iniciar uma boa interação clínica, uma boa interação analítica. E essa interação é importante demais para um bom processo terapêutico. Por isso, a relação terapêutica tem um papel fundamental e ela vai se construindo e se fortalecendo ao longo das sessões. A terapia junguiana não é rígida e segue os movimentos da própria ordem psíquica do paciente. Neste sentido, ela não é uma terapia linear e funciona de modo espiral. Importante isso. Trabalham-se algumas questões no momento e é possível voltar a essas mesmas questões em outro momento para analisá-las sob um novo ângulo. E aqui, gente, é importante frisar, não é no sentido linear, evolutivo, ou melhor, progressivo, de passar de fases. Não é. A análise, a terapia é espiralada, é numa dança dialética. Então, não há uma diretriz, não há uma direção contínua e específica, mas sim uma busca em todos os graus dos 360. É livre o andar. A gente vai e a gente pode voltar. Não significa que está regredindo, mas significa que está sendo aprofundado, que está sendo analisado de uma nova ótica, com uma nova perspectiva, sempre em busca do quê? Que a gente falou logo no início, da consciência, do encontro daquilo que é essencial ao ser do paciente. Tudo isso, então, vai transformando o modo como o paciente lida com seus próprios conteúdos. Compreendendo a complexidade da psique e a individualidade de cada ser humano, Jung nunca desejou criar um manual preciso sobre como deveria ser a psicoterapia. Para ele, não existe uma receita de vida válida para todo mundo. Cada qual tem sua forma de vida dentro de si, que não pode ser suplantada por qualquer outra. Eu acho isso aí o ponto básico, inicial, fundamental de qualquer psicoterapia. É a minha concepção. E aí eu vou de acordo com ele.
Não há uma receita válida de vida para qualquer pessoa. Cada um tem a sua história, a sua essência e a sua forma, o seu modo. Na análise, busca-se encontrar, ou melhor, bem delimitar, bem compreender o modo que o indivíduo tem de viver, de se encontrar, de estabelecer coisas para a sua vida. Não é ali uma forma onde a pessoa vem e, através de um manual, já de situações pré-estabelecidas, ser encaixada. Não é essa aí a proposta da análise junguiana, como é o caso do nosso estudo, tá? É uma terapia de longa duração, pode ser, mas seus benefícios já podem começar a ser percebidos nas fases iniciais e no decorrer de todo o processo. Entender o que nos leva a ter alguns tipos de comportamentos, sentimentos e emoções e as dinâmicas inconscientes por trás deles é importante para que possamos transformar o modo como nos relacionamos com nós mesmos e com o mundo. Quando a gente, então, começa a entender os nossos comportamentos, sentimentos, emoções, pensamentos, quando a gente começa a entender o funcionamento do nosso ser, a gente passa a ter, então, condições mais conscientes, condições melhores para lidar tanto no mundo externo quanto no mundo interno. E geralmente a gente só passa a ter consciência disso quando a gente busca por uma demanda específica uma análise. Às vezes, por exemplo, a pessoa se separou e está com dificuldade emocional de lidar com essa separação e busca uma terapia. Ali ela, claro, vai trabalhar essa situação que ela está apresentando, mas também ela vai ter oportunidade de trabalhar todas as situações e compreender o funcionamento da sua estrutura psíquica, de modo que ela possa então estabelecer vínculos distintos no mundo externo e compreender as suas emoções e compreender os seus pensamentos. Essa compreensão não é uma aceitação tácita, uma adaptação no sentido de submissão, não. É compreender quais fenômenos externos e internos geram determinadas reações, emoções, por exemplo, e o que fazer com aquilo. Esse o que fazer com aquilo não é uma receita de bolo que o seu analista vai te dar. Não. É você que, compreendendo toda essa dinâmica, vai usar da melhor maneira que você entender. Ou seja, é livre. Quando integramos conteúdos inconscientes ao nosso senso de eu, à nossa consciência, aprendemos a olhar para nós mesmos e para os outros com menos julgamento e mais aceitação. Ou seja, aos poucos podemos mudar a atitude que costumávamos ter em relação à vida. Exatamente quando a gente vai conhecendo o nosso funcionamento, a nossa estrutura psíquica, a gente inevitavelmente vai mudando todo o entorno do nosso ambiente, da nossa vida. Embora não seja possível mudar o que já aconteceu em nossa história, obviamente, o que esses fatos passaram a significar simbolicamente pode ser remodelado, repensado e ressignificado. Essa ressignificação, esse remodelado, serão realizados em conjunto analista-paciente, ou seja, o paciente terá papel fundamental nessa transformação. O paciente não é uma posição passiva, de escuta, de recebimento. Não, ele também vai fazer parte dessa reconstrução, desse remodelar, dessa ressignificação. Isso pode trazer uma mudança de atitude muito benéfica e transformadora, sem dúvidas, a partir do momento
em que o paciente, o indivíduo, a pessoa que está na terapia, começa a encontrar a si mesma, né, nesses aspectos ocultos, inconscientes, ela passa a ter uma visão maior de si e, inevitavelmente, há uma transformação do seu próprio ser. Essa transformação não é algo colocada pelo analista, não é isso. É a transformação de uma pessoa que passa a conhecer mais. Qualquer pessoa pode se beneficiar da terapia de orientação junguiana. Algumas situações que podem indicar que alguém precisa da terapia junguiana são algumas, tá? Isso aqui não é uma regra geral, ou melhor, uma regra fechada. São algumas pontuações, mas isso é muito aberto. Quem está apresentando um sintoma que prejudica o seu bem-estar, como depressão, ansiedade, medo, tristeza, dificuldades nos relacionamentos, bloqueios para realizar algo que deseja, transtornos alimentares, sentimentos de culpa e vazio, traumas, etc. Ou seja, se a pessoa está apresentando um sintoma ou alguma situação nela que ela está sentindo que está prejudicando o seu bem-estar, quem sabe? Talvez seja um bom ponto, um bom início, um bom motivo para começar. Um bom motivo, aspas, claro que ninguém quer estar numa situação, mas um bom motivo para começar, né? Um pontapé inicial para começar uma psicoterapia. Quem sente vontade de transformar o modo como vive e encara as coisas também é um bom ponto para se iniciar uma terapia. Outra, quem tem o desejo de autoconhecimento, isso aí é excelente, né? Se conhecer é algo transformador e riquíssimo. Quem sente necessidade de um modo de viver mais profundo, uma vida mais almada. Se os sintomas apresentam aspectos irracionais que impedem que se tenha resultados satisfatórios com outros tipos de tratamento, quem está passando por mudanças significativas na vida e sente dificuldades em lidar com elas, também é um bom espaço a psicoterapia para auxílio dessas pessoas. Eu selecionei alguns trechos aqui de algumas obras do próprio Jung para a gente fazer a leitura e apresentá-las para vocês. Aqui eu retirei trechos, alguns trechos do livro A Prática da Psicoterapia, do próprio Jung. Vamos lá. O paciente está aí para ser tratado e não para a verificação de uma teoria. O que é isso? Na análise, o paciente, a pessoa está lá para um tratamento psicanalítico, analítico, psicoterapêutico, mas não está ali para a verificação de uma teoria psíquica nele. Ele não está ali para ser um objeto de estudo e muito menos uma, aspas, cobaia de uma determinada linha teórica que quer ser comprovada ali à força. Não. A visão que a gente tem, que o Jung apresenta, é que o indivíduo está ali para um tratamento. Qual o primeiro ponto para esse tratamento ter um bom início? Ele é um ser singular. O indivíduo é um ser singular. E, a partir da interação analista-paciente, vai se construindo um ambiente analítico e a pessoa vai se conhecendo através dessa interação, com o tempo, nas sessões. Não é uma imposição de uma teoria. Não cabe esse postulado aqui nessa abordagem. Não é possível medir os homens e suas neuroses por um único padrão e uma mesma teoria. Vai nesse sentido. Não se pode medir o sujeito, o indivíduo, o paciente, a pessoa que busca, que está na terapia, por exemplo, através de uma teoria só. Não. Ela é um sujeito, a pessoa, é uma pessoa. Me confundi. Ela é um sujeito, a pessoa é um sujeito, a pessoa é um indivíduo, a pessoa é um ser complexo, cheio de vivências, histórias, desejos, necessidades,
inúmeras. E uma teoria não dá conta disso. Uma teoria não pode ser forçada a ser imposta a essa pessoa, não. É o contato com ela. De modo que é importante demais ao analista ter conhecimento de diversas teorias. Mas quando ele vai tratar a pessoa, aquelas teorias servem de base, mas não servem de molde. As teorias servem de base, mas não servem de molde, de modo que o analista, vai lidar com a pessoa. E aquela pessoa é única. É a primeira vez que ele, analista, vai lidar com aquela pessoa na vida. Portanto, ele tem que estar aberto ao que aquela pessoa apresenta. No desenvolvimento psicológico, é importante que o médico, e aí você entenda, o psicoterapeuta, deixe imperar a natureza e que evite, na medida do possível, influenciar o paciente com seus próprios pressupostos filosóficos, sociais e políticos. Ou seja, não cabe ao psicoterapeuta sugestionar e muito menos influenciar o paciente, seja em qualquer coisa que for. Pensamento filosófico, ideológico, nada. Não cabe e nem deve o analista fazer isso. Ainda que todos os cidadãos suíços, e aí o Jung, claro, referindo ao seu país, sejam iguais perante a lei, eles são bastante desiguais entre si. E por isso, cada indivíduo só pode alcançar a felicidade a seu próprio modo. Com isso, não se visa o individualismo, mas unicamente uma forma de estabelecer a condição prévia indispensável a todo ato responsável, que é que cada qual se conheça a si mesmo e sua própria maneira de ser, e que tenha a coragem de assumi-la. E aí a coragem de assumir tanto os pontos positivos, que a pessoa considera como positivos, quanto os negativos. Ou seja, assumir sua responsabilidade por o seu ser total. O homem, o ser humano, só passa a ser responsável e capaz de agir quando existe a seu modo, a sua maneira. Se não, ou seja, se não existir a sua maneira, não passaria de um Maria vai com as outras, ou de um moleque de recados, sem personalidade própria. Isso aqui é fundamental, especialmente nos dias atuais, onde se busca muitos modos, modelos, moldes de como viver, de como ter uma vida boa, de como fazer isso, como ser aquilo. O que o Jung está apontando aqui para nós e aprontando nessa nossa contemporaneidade é: olha, você só pode ser feliz, vamos dizer assim, ou realizado, ou mais saudável consigo mesmo, se você agir a seu modo, a sua maneira, respeitar a sua essência e não se moldar pelos outros, pelo que se diz. É isso que o Jung está trazendo para a gente. E na análise é dessa forma. É um espaço propício onde analista e paciente vão trabalhar para que o paciente encontre essa sua essência, encontre de forma consciente a sua essência. E o analista não vai sugestionar, não deve sugestionar. Isso aí é equivocado, é errado. E muito menos influenciar o paciente com as suas visões de mundo. Cada um tem a sua visão de mundo e a sua visão de mundo está ligada à sua raiz histórica, à sua raiz existencial. Cada qual é único, de modo que não pode haver essa
esse sugestionamento, essa influência. Se, na qualidade de psicoterapeuta, eu me sentir como autoridade diante do paciente e, como médico, tiver a pretensão de saber algo sobre a sua individualidade e fazer afirmações válidas a seu respeito, estarei demonstrando falta de espírito crítico, pois não estarei reconhecendo que não tenho condições de julgar a totalidade da personalidade que está lá à minha frente. O que ele está dizendo aqui para nós? Ora, por mais que eu tenha títulos, por mais que eu tenha muito conhecimento, ou julgue ter, por mais que eu saiba muita coisa, eu não tenho a capacidade e nem posso ter a possibilidade de já prejulgar o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa está passando. Por quê? Porque isso vai significar que eu não tenho pensamento crítico. Qual? Eu não tenho, no mínimo, a possibilidade de ouvir o que aquela pessoa está dizendo e também de conhecer algo novo, que é aquilo que está sendo apresentado pelo paciente. Posso fazer declarações legítimas apenas a respeito do ser humano genérico, ou pelo menos relativamente genérico. Mas, como tudo que vive só é encontrado na forma individual, e visto que só posso afirmar sobre a individualidade de outros o que encontro em minha própria individualidade, corro o risco ou de violentar o outro ou de sucumbir por minha vez ao seu poder de persuasão. Eu vou repetir essa última parte. É importantíssimo. Mas, como tudo que vive só é encontrado na forma individual, e visto que só posso afirmar sobre a individualidade de outros, ou seja, só posso afirmar a respeito de outros o que encontro em minha própria individualidade, o que encontro, o que vejo em mim. Então, se assim eu fizer, eu corro o risco de que ou de violentar o outro, ou de sucumbir por minha vez ao seu poder de persuasão, ou seja, no final das contas, eu corro o risco de não conhecer aquela pessoa. Então, se eu já prejulgo uma individualidade, eu já estou fazendo o quê? Vendo nela algo em mim. E se eu assim o faço e então já a rotulo, já a determino, eu a violento, porque eu a coloco num molde projetado, onde ela não vai caber, estou violentando aquela pessoa, aquela individualidade, e, ao mesmo tempo, eu perco a oportunidade de conhecer quem de fato é aquela pessoa. Por que estou falando isso aqui nessa abordagem da aula de hoje da psicoterapia? Porque na psicoterapia, no espaço analítico, é exatamente essa oportunidade que o indivíduo tem, que o paciente tem, de se ver. Ali não cabe e nem deve ao analista fazer esses pré-julgamentos, essas observações de como é o outro. Não é isso. Ali, o próprio paciente vai se reconhecendo e o analista vai conhecendo o paciente também. É uma situação complexa, analítica, de mão dupla. Não é um observador, o analista, que vai falar você é assim, você é assado, você tem isso. Não é. Não é essa a proposta analítica que a gente está apresentando aqui e que a gente também utiliza na nossa prática. Por isso, ele continua, Jung continua. Por isso, quer eu queira ou não, se eu estiver disposto a fazer o tratamento psíquico de um indivíduo, tenho que renunciar à minha superioridade no saber.
a toda e qualquer autoridade e vontade de influenciar. Tenho que optar necessariamente por um método dialético, que consiste em confrontar as averiguações mútuas. Mas isto só se torna possível se eu deixar ao outro, a quem é o paciente, a oportunidade de apresentar seu material o mais completamente possível, sem limitá-lo aos meus pressupostos, sem limitar o paciente aos limites que eu entendo cabíveis, que eu, analista, entendo. Não se deve fazer isso. Ao colocarmos dessa forma, o sistema dele se relaciona com o meu, pelo que se produz um efeito dentro do meu próprio sistema. E aí lembra a relação de mão dupla? Esse efeito é a única coisa que posso oferecer ao meu paciente individual e legitimamente. Aqui você observa que o espaço analítico, o setting analítico, o espaço de análise de psicoterapia proposto por Jung é exatamente esse espaço de abertura, onde o paciente tem toda a oportunidade e liberdade de falar e ser como é, e o analista tem também essa liberdade, mas o principal, o dever de ter a recepção desse paciente, dessa nova, dessa individualidade singular que se apresenta ali, de modo que todas as pressuposições, os pré-julgamentos, as limitações, as ideias de como é aquela pessoa em relação ao analista devem ficar para planos mais inferiores, certo? O analista deve estar e tem que estar aberto a essa singularidade. E o paciente, nesse sentido, terá a oportunidade de, talvez para muitas pessoas, encontrar um único local onde seja possível falar o que tem vontade ou o que sente sem ser julgado, sem ser criticado, sem ter um dedo apontado, sem ser rotulado. Esse espaço é transformador. Esse espaço é riquíssimo, porque a pessoa que ali está pode se enxergar sem os pré-julgamentos, sem as moralidades, sem as rotulações que são impostas a ele de alguma forma. Isso aí é o ponto fulcral da boa análise. Outros trechos agora de um outro livro. É o presente e futuro, civilização em mudança. Não há e não pode haver autoconhecimento baseado em pressupostos teóricos, pois o objetivo desse conhecimento é um indivíduo, ou seja, uma exceção e uma irregularidade relativas. Sendo assim, não é o universal e o regular que caracterizam o indivíduo, mas o único. Ele não deve ser entendido como unidade recorrente, mas como algo único e singular que, em última análise, não pode ser comparada nem mesmo conhecida. É o que a gente está mencionando. Não existe teoria para o autoconhecimento. Não existe molde, não existe modelo, não existe regra para o autoconhecimento. Cada ser é único na sua existência. Se pretendo conhecer o homem em sua singularidade, devo abdicar de todo o conhecimento científico do homem médio e renunciar a toda teoria, de modo a tornar possível um questionamento novo e livre de preconceitos. Só posso empreender a tarefa da compreensão
com a mente desembaraçada e livre, vacua et libera mente, ao passo que o conhecimento do homem requer sempre todo o saber possível sobre o homem em geral. Ou seja, se eu quiser conhecer você, eu tenho que me despir de todo preconceito, pré-julgamento, para que eu possa conhecer a sua singularidade. E o mesmo vai ser com você em relação a mim e em relação aos outros. Esses preconceitos e pré-julgamentos não significam apenas coisas negativas, mas também ou melhor, aquelas rotulações que se costuma dizer: ah, nossa, aquela pessoa é uma pessoa de sucesso. Quem é aquela pessoa? A imagem que você está colocando ali. Ah, não, aquela pessoa é uma pessoa fracassada. Quem é aquela pessoa? Você está colocando uma imagem naquela pessoa. Qual o momento em que você vai ter contato com a singularidade que ela tem, que ela é? Para isso, é necessário despir-se dos preconceitos, dos pré-julgamentos, retirar essas imagens. É isso aqui que o Jung está dizendo para nós. Para a compreensão, o homem, em sua singularidade, consiste no único e no mais nobre objeto de sua investigação, sendo necessário o abandono de todas as leis e regras que, antes de tudo, se encontram no coração da ciência. O psicoterapeuta ver-se-á obrigado a considerar a individualidade do paciente como fato essencial, a partir do qual deverá ajustar os métodos terapêuticos. Ou seja, a partir do conhecimento do sujeito, os métodos terapêuticos se adaptarão, e nunca o contrário, o sujeito se adaptar aos métodos terapêuticos. Não. A proposta que o Jung faz é exatamente essa, uma proposta humana, singular. Para cada sujeito, uma adaptação dos métodos terapêuticos e nunca uma adaptação do sujeito em relação aos métodos terapêuticos. Uma formação em princípios científica baseia-se essencialmente em verdades científicas e em conhecimentos abstratos que transmitem uma cosmovisão irreal, embora racional, em que o indivíduo, como fenômeno marginal, não desempenha nenhum papel. Mas o indivíduo, como um dado irracional, é o verdadeiro portador da realidade. É o homem concreto em oposição ao homem ideal ou normal e real, ao qual se refere as teses científicas. No processo dialético do relacionamento entre dois indivíduos e mesmo na retração entre eles, ambos os lados exercem e sofrem inúmeras influências e efeitos. Isso ocorre tanto na análise quanto em qualquer situação de relacionamento humano. Qualquer. E até mais profundo, qualquer situação de relacionamento objetal. Isso aí deixa para outras oportunidades, a gente pode retomar essa questão. Mas o que é importante para nós, hoje, é toda situação de relacionamento exerce influência, sofre e exerce, todo sujeito que está presente, sofre e exerce influência nos outros. Dos e nos. A situação psíquica do indivíduo nos dias atuais já está de tal forma ameaçada pelo excesso de anúncios, propagandas, sugestões e chavões que, ao menos uma vez na vida, deve-se proporcionar ao paciente uma relação que não repita cansativamente os imperativos "você deve", "é preciso" e semelhantes declarações de impotência do dia a dia. O que o Jung já está dizendo aqui e cada vez mais acertadamente? Tantos imperativos que a gente está exposto, seja assim, faça isso,
como deve fazer, você deve ser, você deve fazer, é preciso, tal. E tantos sugestionamentos, tantas informações, tantos chamativos, tudo isso aí são bombardeios no sujeito, na gente. E o espaço em que o sujeito pode ter para se ouvir, se conhecer, está cada vez mais escasso. Mas não significa que inexiste. A proposta aqui é que o ambiente psicoterapêutico, analítico, seja esse espaço. Que se o indivíduo não tem qualquer outro, que ali ele encontre esse espaço. Mas que é óbvio, é importante a gente encontrar esses espaços também para além da clínica. Mas que a clínica é esse espaço onde o sujeito estaria livre de todos esses bombardeios e, portanto, é capaz, livre de se ouvir, de se conhecer, de perceber quem é e não agir sempre por estímulo externo, seja aceitando ou negando o estímulo. O médico, e aqui entende-se o analista, o psicoterapeuta, precisa estabelecer um relacionamento com os dois lados da personalidade do seu paciente, pois somente assim poderá recompor o homem em sua integridade e não se ater apenas a um dos lados, reprimindo o outro. Ou seja, o analista tem que lidar com os lados do paciente, com os lados do paciente, não apenas com um lado, porque assim ele não permitiria a integração, a individuação, o conhecimento do próprio ser daquele indivíduo e sim reprimiria o lado que ele não está olhando ou que ele não quer olhar. Isso o paciente sempre fez, porque a cosmovisão moderna não lhe deixa outra alternativa. O que o paciente sempre fez? Reprimiu um lado. Em princípio, sua própria situação individual é a mesma que a coletiva. Ele é um microcosmo social que reflete em pequena escala, as características da grande sociedade, ou, ao contrário, o indivíduo é a menor unidade social a partir da qual resulta, por acúmulo, a dissociação coletiva. O que o Jung está dizendo aqui de forma pontual? Que o paciente, o nós, somos uma, um microcosmo social que reflete em pequena escala as características da grande sociedade. Ou seja, a sociedade como um todo tem uma característica e nós, como pertencentes a ela, temos um fragmento disso. E ali na análise, nós apresentaremos esse fragmento. Mas esse fragmento existe em contrapartida de algo. E esse algo é algo reprimido, mas que é e faz parte do sujeito e que muitas vezes está lutando para se manifestar. E muitas vezes ainda se manifesta de forma impulsiva. Opa! Se manifesta de forma impulsiva e você busca cada vez mais reprimir, é um grande sinal de que aquilo já está batendo na porta. É necessário ouvir, é necessário conhecer, é necessário assimilar, elaborar, de modo que você vai se conhecer mais e vai perceber o seu funcionamento, a sua estrutura, e esse desconforto, por assim dizer, vai ser melhor trabalhado, ou até mesmo não vai ser mais um desconforto, vai ser bem elaborado e finalizado. Mas o que ele está dizendo aqui? É que nós também somos retratos da sociedade.
A sociedade não está fora da gente, a gente não está fora da sociedade. Nós somos parte delas. Nós somos partes dela, da sociedade. De modo que quando a gente vai na análise, a gente também carrega fragmentos da sociedade e aquilo que é comum a ela, ou aqueles valores que a ela são comuns e que às vezes cabem ou não a nós, mas sempre em contrapartida, sempre em sobreposição a outras situações psíquicas e aí então reprimidas que a gente sobrevive e que batem e que demandam ações da gente. Por isso, um momento analítico, exatamente para reconhecer esses aspectos inconscientes reprimidos. O homem moderno só se conhece na medida em que consegue ter consciência de si mesmo. A consciência orienta-se de preferência pela observação e conhecimento do meio ambiente, a cujas características ele deve adaptar seus recursos psíquicos e técnicos. Então você perceba que essa consciência orienta-se de preferência pela observação, para você ter consciência de si. Por exemplo, perceba e observe, né, conheça o seu meio ambiente. E o seu meio ambiente é o quê? As pessoas ao seu redor, a sociedade ao seu redor, toda a situação estrutural ao seu redor. Tudo, inclusive e principalmente os aspectos simbólicos desse seu meio ambiente. A tarefa assim imposta é de tal modo exigente e seu cumprimento tão vantajoso que ele acaba se esquecendo, por assim dizer, de si mesmo, isto é, acaba perdendo de vista sua natureza instintiva originária, substituindo sua verdadeira essência pela visão que projeta de si mesmo. Isso aqui é quando você não observa o ambiente e não observa a si, e então você age conforme o ambiente. E a partir de então, você passa a ter uma ideia do que você é, ou uma imagem do que você é, conforme o seu agir lá, mas nunca conforme como é lá e conforme é você. Percebe? Se, em outras palavras, se eu desconheço como é o mundo, eu desconheço como eu sou. Ou seja, eu estou no mundo. Se eu desconheço como é o mundo e eu estou no mundo, eu tenho um desconhecimento de mim. Agora, se eu busco conhecer como é o mundo, eu busco conhecer como eu sou, porque eu vejo que estou nele, mas eu não sou representado por ele e nem representado nele. Isso aí é como se fosse uma busca de separação de elementos. Eu no mundo, eu estou ali, eu desconheço, eu faço parte, eu imagino ser aquilo. Mas a partir do momento em que eu começo a observar o mundo e começo a observar a mim mesmo, eu começo a descolar. Eu começo a ver que eu não sou aquele mundo. E nem a imagem que eu fazia de mim naquele mundo. Dessa maneira, ele entra sem perceber no mundo de conceitos em que substitui em larga escala a verdadeira realidade pelos produtos de sua atividade consciente. Ou seja, se eu não busco conhecer o mundo, eu entro nesse mundo, eu faço parte dele, eu não vou conhecer o que? Essa verdadeira realidade minha. Então a análise permite esse deslocar. Só que eu quero que você perceba, não é um deslocar e virar uma pessoa e se isolar. Não é nada nesse sentido. Não é um isolamento, mas é um descolamento do ser em relação ao ambiente. Você vai continuar vivendo no ambiente, na sociedade, no seu trabalho, mas agora você vai saber quem você é e não achar que você é aquela imagem que cabia ao ambiente, ao mundo. Entende? A separação de sua natureza instintiva
leva o homem civilizado ao conflito inevitável entre consciência e inconsciente, entre espírito e natureza, fé e saber, ou seja, a cisão de sua própria natureza que, num dado momento, se torna patológica, uma vez que a consciência não é mais capaz de negligenciar ou reprimir a natureza instintiva. O que ele está dizendo aqui? Se a gente não tiver contato com essa nossa natureza instintiva, esses nossos aspectos inconscientes, a gente nunca vai ter um ponto de encontro, mínimo que seja, com a nossa essência. E aí, de negligenciando esse aspecto vai se manifestar em nós, quer queiramos, quer não queiramos, especialmente em situações desagradáveis, ou criar situações desagradáveis. Por quê? Porque a gente não tem o controle. Exatamente porque a gente desconhece, a gente reprimiu, negligenciou, a gente afundou, abafou, aquilo vai sair por algum outro lugar. E aqui, pessoal, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, eu vou fazer algumas indicações de alguns livros, para caso vocês queiram começar a fazer uma leitura e, quem sabe, até mesmo aprofundar mais. Aqui eu vou fazer essa indicação desse livro do Calvin Hall e Vernon Nordby, da Introdução à Psicologia Junguiana. Tem duas versões, né, duas edições da Cultrix, a mais antiga, onde está o Jung com seu cachimbo, e a mais recente. Nesse livro, esse livro, a introdução, é o livro base desse nosso mini curso, tá? Eu utilizo esse livro como base para esse nosso mini curso, exatamente como um pontapé inicial, mas sempre eu vou colocar trechos e outros escritos nas nossas aulas. E também, para quem quiser fazer a leitura dele, é um livro muito mais objetivo, é didático, é bem palpável, que abre também uma boa possibilidade de você aprofundar no estudo junguiano. Por óbvio, não há como não recomendar a leitura do livro A Prática da Psicoterapia. É o volume 16 das obras completas do Jung. Um livro excelente sobre psicoterapia na visão junguiana. O livro Presente e Futuro, né, Civilização e Mudança, que a gente fez aqui uma leitura do trecho, e também a Civilização em Transição, o capítulo 8, a situação atual da psicoterapia, para quem quiser também ter mais um contato com essa abordagem psicoterapêutica que o Jung apresenta para nós. Ok? Finalizamos a nossa aula de hoje. Eu espero que tenha sido de bom valor para vocês. Quem quiser fazer o aprofundamento, tá aí algumas indicações de livro. E eu peço para que você, caso não fez ainda e se gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com outras pessoas que talvez queiram também conhecer um pouco a respeito da psicoterapia junguiana, da psicologia analítica, esse nosso mini curso introdutório à psicologia junguiana. Um abraço para vocês e até a próxima aula.